E aí pessoal, tudo certo? No vídeo passado eu comentei um pouquinho sobre as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial e agora a gente vai estudar um pouquinho como é que foi esse conflito, tá? Desde o início até ali os momentos finais dessa Primeira Grande Guerra. No vídeo anterior eu comentei com você sobre a importância do imperialismo, né, da divisão dos territórios da África, da Ásia, alguns da América e da Oceania, entre as grandes potências, principalmente europeias, né? E quanto isso foi essencial para a Grande Guerra. Lembrando que Japão, Estados Unidos, que não estão na Europa, também entraram nesse jogo do imperialismo. Falei também da Guerra Franco-Prussiana, vencida pelos alemães, né, onde estava o Reino da Prússia, e de quanto isso levou também a alguns problemas a serem resolvidos ainda entre Alemanha e França. Tínhamos ainda a tensão nos Balcãs, lá na Península Balcânica, né, da Sérvia, que havia se tornado independente e agora disputava a região com o Império Austro-Húngaro e com o Império Turco Otomano. E foi aí que eu parei no último vídeo falando sobre esse atentado, né? O tiro que matou o herdeiro do trono austro-húngaro. Foi no dia 28 de junho de 1914. O Francisco José Ferdinando, que era então o príncipe, o herdeiro, aquele que seria o próximo imperador desse Império Austro-Húngaro, foi assassinado junto com a sua esposa. E aí, como eu comentei no outro vídeo, essa vai ser a gota d'água, né? Vai ser aquele fator que vai desencadear a guerra. Mas lembrem que não foi só por isso que a guerra teve início. Já estava formado um sistema de alianças e, como eu comentei no outro vídeo, quem faz alianças tem interesses políticos, econômicos e interesses que podem levar a estourar quando houver um conflito. Então, é a ideia de já se articular com outros países para que, quando o conflito iniciar, já tenha os seus aliados para lutar junto com ele. Então, aqui nós temos a Alemanha aliada com o Império Austro-Húngaro, a Itália entrou junto aqui nesse grupo que foi a Tríplice Aliança, os três países que formaram então a Aliança dos Países Centrais. Por outro lado, nós temos aqui pintado em rosa o Reino Unido, a França e a Rússia, que formou então a Tríplice Entente. Daí então, com esse atentado, esse sistema de alianças vai entrar em vigor, vai ser ativado. Aqui a imagem, né, a foto deles mesmo, não só aquele desenho, mas aí aqui nós temos o Francisco Ferdinando, né, o herdeiro do trono austro-húngaro, a esposa dele, a duquesa Sofia de Hohenberg, e esse aqui que foi o que assassinou, né, o herdeiro, que assassinou o herdeiro, né? O nome dele era Gravilo Príncipe. Ele era sérvio, como eu falei no outro vídeo, ele fazia parte de um grupo que lutava pelo pan-eslavismo, né, pela união de todos os eslavos numa grande Sérvia. Ele era do grupo chamado Mão Negra. E ele foi então quem deu o tiro que assassinou o Francisco Ferdinando e que acabou ajudando a estourar, né, essa primeira grande guerra. Olhem só o que acaba acontecendo. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia por causa do assassinato do herdeiro do trono. Daí a Alemanha e a Rússia, que estavam aliadas cada um a um desses países, também vai se engajar ao lado deles no conflito. Então, a Alemanha apoia o Império Austro-Húngaro, a Rússia apoia a Sérvia. E aí, com esses apoios, vai ter início essa grande guerra. Lembrando, né? Na época, essa guerra não era chamada de Primeira Guerra Mundial, porque eles não sabiam que haveria a Segunda. Então, era a Grande Guerra. No início, vai ser uma guerra de movimento, uma guerra de ações diretas de um exército contra o outro e ações que vão se desenvolver com uma certa velocidade, né? E aí essa guerra vai acabar sendo uma guerra em duas frentes, uma frente que vai ser ocidental e uma frente que vai ser oriental. Vamos olhar no mapa para ficar mais fácil de entender. Ó, a gente tem então aqui, ó, uma guerra no lado ocidental, né, que vai ser a Alemanha lutando inicialmente contra a França, e de outro lado nós vamos ter a guerra na frente oriental, né, da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Aqui então, ó,
lutando contra a Rússia, certo? Nessa primeira fase, a gente pode dizer que houve um equilíbrio de forças, foi uma luta de igual para igual entre os países. E aí aqui a Alemanha comete o primeiro ataque deles contra um país que era um país neutro. A Bélgica ela não estava envolvida diretamente com nenhum outro país para conflitos, né? Ela estava, na verdade, ainda, ela era um território que não havia tanto tempo assim que estava, não fazia 100 anos que a Bélgica era independente. Aqui a gente tem a Holanda, que era o território a quem a Bélgica pertencia antes. A Bélgica se tornou independente e quem ajudou a Bélgica a reconhecer a sua independência foi a Inglaterra. Então, o tratado de reconhecimento, o acordo que reconheceu a independência da Bélgica foi assinado lá em Londres. Então, por isso que eu comentei no outro vídeo que quando a Alemanha ataca a Bélgica, a Inglaterra se sente traída, né? E a Inglaterra também sente que tem que entrar nessa briga, porque afinal de contas ela tem que proteger a Bélgica. Então, a Inglaterra acaba entrando também no conflito, né? Então, ela já estava do lado da França e do lado da Rússia na Tríplice Entente, mas ela ia ficar na dela se não tivesse acontecido esse ataque. Já a Bélgica, ela talvez esperasse um pouco mais para entrar no conflito, mas no momento que a Bélgica é atacada, eles se sentiram na obrigação de auxiliá-la. Aí vocês podem estar perguntando por que a Alemanha atacou a Bélgica se ela podia atacar direto a França. Porque no momento que houve a declaração de guerra, a França já estava esperando o ataque, né? Então o ataque não vai acontecer diretamente na fronteira da Alemanha com a França, né? Aqui onde vocês podem perceber que aqui é a fronteira da Alemanha com a França. Não vai acontecer o primeiro ataque aqui, porque já era esperado que para chegar a Paris a Alemanha invadisse pela fronteira com a França. Então, para tentar fazer um ataque surpresa, né, a Alemanha foi por dentro da Bélgica, né, ataca pela Bélgica, porque aí não teriam tropas preparadas para o ataque aqui. Lógico que, né, com esse ataque pela Bélgica, as forças tiveram que se reorganizar, as forças francesas, mas elas se prepararam para o ataque, né? E aí então o primeiro grande conflito do lado ocidental vai ser então nessa batalha do Marne, onde então França e Alemanha vão entrar em conflito. E lembre que havia a Alsácia-Lorena, aquele território que a Alemanha tinha conseguido conquistar da França, que agora vai ser uma chance da França se vingar, né? Tentar conseguir de volta esse território perdido. Bom, a França consegue segurar o ataque dos alemães, né? Há um equilíbrio de forças e com esse equilíbrio de forças a guerra meio que estaciona. E aí vai ter início uma segunda fase da guerra, que vai ser a fase de uma guerra de trincheiras, né? Uma guerra, não uma guerra de movimento, né? Uma guerra mais estática. E aí aqui entram os detalhes das trincheiras, né? Essa fase vai ser uma fase que vai durar 2, 3 anos da guerra, onde os conflitos vão ser né, os ataques serão mais lentos, é um momento das tropas se organizarem, se armarem, se prepararem. Então, digamos aqui que a guerra vai perdendo um pouco da velocidade nesse momento com as trincheiras. Aí, o que eram essas trincheiras, né? Eram grandes buracos cavados no chão. Geralmente eles tinham 2 metros de profundidade, porque daí era possível que os soldados se escondessem dentro da trincheira. Né, pensando na altura média de um soldado, sei lá, 1,70, né, 1,80, ele poderia se esconder dentro da trincheira para não ser visto. A trincheira servia exatamente para isso, né, para que os soldados ficassem camuflados, não pudessem ser vistos, e aí pudessem, no momento certo, atacar, e caso houvesse um ataque, eles estariam um pouco mais protegidos, porque a trincheira deixava eles meio escondidos. Aqui é uma foto onde eles aparecem bem limpinhos, né? Todos arrumadinhos, o que não é o comum, né, de uma trincheira, porque afinal de contas a guerra ela não é tão limpinha assim, né? Lógico que nessa época as fotos elas eram posadas, né? As pessoas posavam para as fotos, porque não era como as câmeras atuais, que a gente pode às vezes mexer e mesmo assim a foto
sair bem, né? Então elas eram posadas, haviam soldados cuja função deles era tirar fotos da guerra, porque era importante mostrar para a população onde estava indo esse dinheiro que estava sendo investido na guerra. Lembrem que há muito dinheiro envolvido nisso, né? No vídeo passado eu comentei um pouquinho sobre a corrida armamentista, cada vez produzir mais armas e tal. Quem produz armas precisa ter o resultado disso, né? Precisa saber que essas guerras estão acontecendo para que possa continuar produzindo. Então, é por isso que havia essa preocupação dos exércitos em fotografar esses momentos. Nem todas as trincheiras eram iguais, né? Até porque elas não obedeciam a um padrão específico. Cada país podia desenvolver as trincheiras como achasse que ficaria melhor no seu território. Aqui nessa imagem, nessa primeira imagem, vocês só podem observar que eles estão usando uma máscara, né? Essa máscara ela tinha várias funções, né? Lógico que a principal delas era estar preparado para ataques que viessem pelo ar, né? Ataques que pudessem ser ataques químicos, né? Com gás, enfim. Mas também vamos lembrar que o cheiro, né? O odor nessas trincheiras não era nada agradável, porque as necessidades fisiológicas eram feitas ali e isso atraía diversos tipos de animais, né? Ratos, baratas, enfim. Então a situação ali era bem complicada, né? E era nesse mesmo ambiente que os soldados comiam, era nesse mesmo ambiente que os soldados dormiam, também faziam suas necessidades, também se protegiam. Então, enfim, esse era o lugar onde eles ficavam durante o período de batalha. Ao todo, durante a Primeira Guerra Mundial, foram cavados 640 quilômetros de trincheiras ao longo de todo o continente europeu. Tá? Então, nas áreas de combate, nas linhas de batalha, aconteceu então a construção de 640 quilômetros de trincheira. Aqui, como eu disse, né, no mesmo lugar onde eles lutavam, eles também dormiam, né? Dá para ver ali os soldados dormindo. Eles não estão mortos, porque dá para ver que eles estão, né? Esse aqui está cochilando, esse aqui está lá coberto, né, com a cabeça de fora. Se ele tivesse morto, provavelmente estaria totalmente coberto. Então, eles estão descansando enquanto um está vigiando a situação. Com essa imagem que eu quero que vocês observem lá embaixo, ó, que é uma trincheira muito úmida. E isso era muito comum, né, a umidade nessas trincheiras, porque afinal de contas chovia e não tinha como eles ficarem tirando, né, a água das trincheiras para poder continuar o conflito. Então, com isso eu quero que vocês percebam que a guerra ela não é limpinha, né? A gente olha às vezes filmes que mostram a guerra e lá está lá todo mundo com o uniforme limpinho, com pouca sujeira, as enfermeiras com o uniforme branquinho na guerra, e não é assim que funciona, né? Porque a guerra ela envolve toda essa sujeira, o cheiro desagradável em muitos momentos. Então isso é estar numa guerra, né? Não dá pra ficar romantizando e deixar a guerra bonitinha, porque ela não é. Daí eu até vou ler aqui um trechinho do relato de um soldado que fala sobre isso, tá? É do soldado Raymond Naegelen. Ele estava no campo, na trincheira no campo da França, tá? E ele diz assim: o odor fétido nos penetra a garganta adentro ao chegarmos na nossa nova trincheira. Chove torrencialmente e nos protegemos com o que tem de lonas e tendas de campanha afiançadas nos muros da trincheira. Ao amanhecer do dia seguinte, constatamos estarrecidos que nossas trincheiras estavam feitas sobre um montão de cadáveres e que as lonas que nossos predecessores haviam colocado estavam ali para ocultar da vista os corpos e restos humanos que ali havia. Então, estar na guerra é conviver com a morte o tempo inteiro, com a morte dos seus companheiros, com a morte daqueles que talvez eles nem conheceram, que serviram antes deles, e também com a morte do inimigo. Então, as trincheiras, né, elas são um símbolo dessa Primeira Guerra, mas a gente não pode esquecer que as trincheiras também mostram muito, né, sobre o que foi estar nessa Primeira Guerra Mundial, né, uma guerra onde o número de mortos foi um número, né, gigantesco perto das guerras anteriores. Então, o cheiro ruim, a convivência com os cadáveres e tudo mais, isso tudo vai impactar em como as pessoas vão enxergar, né, em como
os próprios exércitos, né, vão enxergar as guerras daqui para frente. E a partir da Primeira Guerra, algumas armas vão começar a ser testadas. E isso tem muito a ver com o avanço da Revolução Industrial, né? Porque está se construindo novas armas e essas armas precisam ser utilizadas. Então, aqui a gente vê, né, um ataque com bomba. Então, uma das coisas que muda com a guerra. Aqui a gente tem a Grosse Bertha, né, que ajudava a bombardear a longa distância, né? Algo que era inimaginável antes, né? Canhões também de longo alcance, uma produção também anterior à Primeira Guerra. Para tudo isso, perceba a grande quantidade de minério de ferro que é necessário, né? E isso justifica o porquê que a Alsácia e Lorena era uma região tão importante, e isso justifica também porque buscar áreas de novas colônias ao longo de outras partes do mundo, né? Na África, na Ásia, porque eles precisavam de muito minério de ferro para produzir todos esses armamentos. Aqui o tanque de guerra, que começa também a ser utilizado nessa grande guerra, nesse momento, a partir de 1914. Aqui a imagem de um submarino, também uma nova arma de guerra, né, para que a guerra não seja só uma guerra de chão, né, não seja só uma guerra terrestre, mas ela possa também acontecer nas águas. Aqui a imagem de um outro. Aqui os aviões, né, que passam a ser usados agora como formas de ataque também, né, então era possível jogar dos aviões bombas, granadas que atingissem as trincheiras de soldados. Agora, né, passa a ser um momento que depois que os aviões começam a ser usados, as trincheiras elas vão deixando de ser tão eficientes, porque afinal de contas o avião agora consegue enxergar o inimigo. Temos aqui o encouraçado, né, que era um navio extremamente protegido, então não era um navio comum, era um navio de guerra, um navio para atacar e pronto para ser atacado. Com o passar do tempo, outros países vão acabar entrando na guerra. Comentei já com vocês que a Bélgica foi atacada e ela acaba entrando no conflito, mas outros países ao redor vão também se integrando, né, dentro desse jogo da guerra, ou se posicionando do lado da Tríplice Aliança, né, agora não é mais tríplice porque não tem só 3, né, então a gente vai chamar de os Impérios Centrais, e os outros que são os aliados da Entente, né? Então aqui vai ter aliados se juntando, né? Unindo-se aos grupos que já existiam no início da guerra. Mas é importante verificar que alguns permanecem neutros. A Espanha permanece neutra, Noruega, Suécia, são países que não se envolvem no conflito. Então, o que eu comentei no outro vídeo, é uma guerra mundial? Sim, porque ela envolve países de várias partes do mundo, mas ela não é uma guerra que envolve todos os países do mundo, não é nesse sentido que ela é uma guerra mundial. E aí aqui é a entrada de um país que vai fazer muita diferença, né, a partir do momento que entra na guerra, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde o início da guerra, estava vendendo armas para os dois lados, né? Eles eram um grande produtor de material bélico, de material de guerra, e eles passam a vender armas de guerra tanto para a Tríplice Aliança quanto para a Tríplice Entente. Ocorre que, com o passar do tempo da guerra, a Alemanha diz que qualquer país que negociar com seus inimigos poderia ser atacado. E aí então a Alemanha percebe que os navios dos Estados Unidos estão negociando com países que são seus inimigos, e aí afunda um navio deles. E com isso, os Estados Unidos declara guerra à Alemanha. Isso em abril de 1917. Em outubro acontece a mesma coisa com um navio brasileiro. E aí o Brasil também, o Brasil que estava no meio da Primeira República, o Brasil vai também declarar guerra à Alemanha. Então, Estados Unidos e Brasil entram na guerra ao lado do Reino Unido, da França e da Rússia. Só que a Rússia sai da guerra, né? No final de 1917 acontece a Revolução Russa, né? Os socialistas tomam o poder na Rússia, e eles não querem fazer parte mais dessa guerra porque eles percebem que essa é uma guerra imperialista, é uma guerra por luta de impérios, e eles querem resolver as questões internas na Rússia e não se envolver num conflito que é um conflito de proporções mundiais. Então a Rússia acaba saindo do conflito.
né? A Rússia abandona a Primeira Guerra Mundial. Com a saída da Rússia, com a entrada dos Estados Unidos, com a entrada do Brasil, a guerra começa uma nova fase, né? E ela vai começar então uma fase de uma nova guerra de movimento. A saída da Rússia, de certa forma, beneficia a Alemanha, porque a Alemanha, vamos lembrar que ela tinha que lutar de dois lados, né? Ela tinha que lutar com a França do lado ocidental e com a Rússia do lado oriental. E agora ela vai ter que lutar só do lado ocidental, né? Só na frente ocidental. Então, para a Alemanha foi benéfico. E aí então ela vai se envolver numa nova guerra diretamente contra a França, a Segunda Batalha do Marne. Só que os soldados alemães, a população alemã não estava satisfeita com a participação da Alemanha na guerra, estavam percebendo que a Alemanha tinha grandes chances de derrota. A Itália já tinha percebido que não valia a pena continuar lutando ao lado da Alemanha. A Itália já tinha mudado de lado, pulou para o lado da Inglaterra, da França e da Rússia. E aí então aqui há uma rebelião, uma revolta popular na Alemanha. O imperador alemão Guilherme II é forçado a renunciar, se proclama uma república, e essa república, que agora está no poder, assina a rendição, desiste, acaba saindo então da guerra. E com a saída então da Alemanha da guerra, vamos lembrar que a Alemanha era a principal interessada nesse conflito, né? Com a saída da Alemanha na guerra, a guerra chega ao fim. Mas sobre o fim da guerra, sobre o Tratado de Versalhes, que vai ser assinado, que vai finalizar a guerra, eu vou falar no próximo vídeo, porque ele merece um pouco mais de atenção. Só rapidinho eu queria mostrar para vocês algumas consequências, tá, da Primeira Guerra Mundial. A primeira delas aqui é uma devastação, né? A gente percebe aqui, após essa Primeira Guerra, como eu comentei no outro vídeo, ela foi uma guerra que também envolveu muito da população civil, então não envolveu só alvos militares. Uma das consequências foi a destruição do território, de boa parte do território europeu. Aqui uma imagem que indica bem isso, né? Árvores, né, a vegetação destruída, né? A cidade é o que sobrou, né, de uma cidade que existia antes. Lembram da Belle Époque que eu comentei no outro vídeo? Né, o que sobrou daquela época maravilhosa da Europa agora? Muito pouco. Nas ruas, muitas pessoas mortas, né? Prédios destruídos, as cidades que tinham que passar por toda uma reorganização e conviver com uma pilha de mortos, né? Que, vamos lembrar, né? Não é só um número, né? Não é só uma quantidade de pessoas, mas é um pouco mais do que isso, né? Aqui outra imagem, né, que apresenta isso, foram mais ou menos 9 milhões e 200 mil mortos. Não tem como estimar exatamente, né? Mas um outro dado interessante é que 20 milhões de pessoas que sobreviveram, soldados e civis, ficaram mutilados. Ou seja, voltam para a vida normal, não mais da mesma forma como estavam antes, né? Então, isso é uma outra consequência. E como eu falei no outro vídeo, uma coisa que a gente nunca pode esquecer, né? Há 9 milhões de mortos. Enfim, não dá para pensar neles apenas como um número, né? São pessoas com suas histórias de vida que ficaram para trás, né? Mães que deixaram para trás seus filhos, filhos que perderam seus pais, né? Então, é uma consequência da guerra que a gente, quando fala em questões políticas, não pode deixar de lado também o aspecto humano, né? Essas perdas não materiais da guerra. E aí, só passar rapidinho aqui algumas imagens mais impactantes, né? Dessas mutilações, dessas pessoas atingidas na guerra. Ok. Quem quiser ver, pausa ali de novo. Olha só, aqui a gente tem a Europa antes e a Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Notem que a gente tem aqui algumas mudanças, tá? No caso, o território da Alemanha, nota que ele sofre mudanças, tá? Aquela região aqui, ó, que era a região de Alsácia-Lorena, agora ela tá pintadinha aqui como uma perda da Alemanha. Então a Alemanha perde essa região que eles tinham ganhado lá na outra guerra. A França consegue se vingar, faz a revanche e consegue pegar de volta Alsácia-Lorena. A Alemanha também vai perder aqui um pequeno território, né,
ao lado da Polônia. Polônia essa que é um país que surge pós Primeira Guerra Mundial como resultado dos acordos feitos após a guerra. Notem que o Império Russo não existe mais, agora nós temos aqui a Rússia Soviética. Lembrem que a Rússia se torna socialista, então ela deixa de ser um império. Surgem vários países aqui, né, que antes não existiam. Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia. Então a gente percebe uma mudança aqui no mapa europeu pós-guerra. Observem que aqui nós temos a Áustria-Hungria, né, que era o Império Austro-Húngaro, e agora ele não existe mais. Lembre que ele estava do lado da Alemanha na guerra. Com a derrota da Alemanha, eles também acabam sendo prejudicados, né? Então aqui nós temos a divisão desse império, né? Passa a ter a Áustria, mas também passa a ter a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia e a Iugoslávia. Só voltando aqui na Rússia, né? Essas perdas aqui têm uma ligação direta com o fato da Rússia ter abandonado a guerra, né? Então, se ela abandonou a guerra, ela teve que assinar a rendição e acabar aceitando a perda desses territórios. E depois de tudo isso, hein? Ainda veio a Segunda Guerra Mundial. Por que não se resolveram aqui na primeira? Não se resolveram. Mas isso eu vou comentar um pouquinho mais num outro vídeo, porque a gente já se estendeu bastante e eu preciso explicar um pouquinho melhor sobre um importante tratado, o Tratado de Versalhes, que vai fazer toda a diferença para poder entender depois também a Segunda Guerra Mundial. Nos ajuda a entender a primeira, porque ele finaliza a Primeira Guerra, mas ele vai nos ajudar a entender o porquê de acontecer uma Segunda Guerra Mundial. Então, isso fica para o próximo vídeo, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido aprender muitas coisas sobre essa guerra e a gente continua no próximo. Qualquer dúvida, entre em contato, certinho? Até a próxima!